Meditação: Principados e potestades, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Para que você entenda sobre principados e potestades, vou lhe dar um exemplo. Quando você encontra uma mulher e lhe fala ao coração, e ela aceita em namorar e casar com você, então aqueles que nascerem de vocês, serão seus filhos. Então com Lucifer foi assim. Ele através de sua mentira convenceu a terça parte dos anjos. Por esse motivo os anjos caídos se submetem a ele por serem filhos da mentira. Como Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8 versículo 44. Então, esses malignos foram lançados fora, como Jesus disse, e disse-lhes: eu vi a Satanás, como raio, cair do céu. Lucas capítulo 10 versículo 18. Agora passamos para o próximo passo. O homem habitava o jardim do Éden com sua mulher, e Lucifer, que agora se tornou Satanás, não tinha acesso ao nosso mundo por não ter contaminação com o pecado, mas astutamente usou a serpente como médium, e essa deu início ao seu plano de perversão do homem. O homem e a mulher deixaram Satanás lhes falar ao coração, e foram seduzidos, e esses transgrediram o mandamento de Deus e foram expulsos da presença de Deus, para lavrarem a terra. Pelo pecado os homens que nasceram se tornaram filhos da desobediência, como Paulo diz, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência. Efésios, capítulo 2, versículo 2. Alguns homens fizeram a vontade de Deus, mas não eram perfeitos, como no início da criação. Após Satanás contaminar a matriz da humanidade, ele precisava, como pai do engano, ser o instrutor de seus filhos, e pela desobediência Satanás não precisava mais usar a serpente, pois o homem já era inclinado para o mal, como Deus disse. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Gênesis, capítulo 8, versículo 21. Deste ponto, Satanás e seus demônios começam a sua missão de influenciar os homens em nosso mundo, o primeiro principado que instalou suas vísceras em nosso mundo. Após Satanás derrubar o homem, foi o que causa o homicídio, influenciando Caim a matar seu irmão, se tornando o primeiro filho deste principado, como diz, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão, justas. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 12. E à medida que os homens se deixam influenciar pelo mundo espiritual das trevas, mais demônios podem entrar em nosso mundo. O primeiro principado foi o da mentira com Satanás, e logo depois o do homicídio, e logo mais a idolatria e depois os pecados sexuais, homossexualismo, e lesbianismo, e zoofilia, e as guerras. E com o passar do tempo, quanto mais os homens se permitem serem influenciados, mais principados se levantam em nosso mundo. Agora você entende por que este mundo está deste jeito. Cada pecado tem um demônio principado que o criou através do homem, e o faz crescer neste mundo como uma epidemia. A missão dos demônios principados é de controlar as potestades, que são demônios inferiores, que controlam hostes de demônios, para executarem seus intentos malignos, que têm por objetivo levar almas ao inferno. Veja bem, quando o crente pratica o sexo anal ou sexo oral com sua esposa, ele foi influenciado pelos demônios do homossexualismo, para fazer o sexo anal, e pelos demônios do lesbianismo, para fazer o sexo oral, e pouco a pouco essas potestades começam a ter força em seu lar, pois você tem alimentado esses demônios. Logo eles poderão te levar a se encantar por um homem, mesmo sendo da igreja, e isso já temos visto acontecer. Ou levar sua esposa a querer se relacionar com mulheres, pois tudo que ela precisa em um homem, ela encontra em uma mulher, e mesmo sendo da igreja ela faz isto, pois os demônios não temem quem vive na prática do pecado. Não se engane, meus amados irmãos.
As forças das trevas têm tido poder em nosso mundo pelo aumento do pecado. Quanto mais pecado, mais principados se levantam. Veja o principado da tecnologia. Quantos não foram influenciados pelas potestades das trevas, atraírem suas esposas pela internet, WhatsApp, Facebook? Quantas almas não estão no inferno por causa das tecnologias? Veja o principado das guerras. Quantas pessoas não morrem todos os dias pela guerra na Síria e os demais países? Meus amados, não pratiquem aquilo que os demônios influenciaram a humanidade a fazer, pervertendo tudo que Deus criou. Paulo disse: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Jesus veio ao nosso mundo, trazendo a mensagem que pela obediência da fé podemos sair do domínio das trevas, como Paulo disse, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Romanos capítulo 16, versículo 26. Tudo tem a ver com a obediência, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Romanos capítulo 1, versículo 5. Como julgaremos os desobedientes se praticamos suas ações como diz, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Segunda carta aos Coríntios capítulo 10, versículo 6. Que possamos praticar aquilo que é justo, pois se Jesus mora em você, será que ele faria estas coisas que você tem feito? Na vida de casado ou solteiro? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Seja você casado ou solteiro, seja santo e justo, pois usar das coisas deste mundo é diferente de abusar delas. Que Deus vos abençoe e guarde da corrupção do mundo, em nome de Jesus.